Lição número 21. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. A ideia para o dia de hoje é, obviamente, uma continuação e uma extensão da precedente. Porém, dessa vez são necessários períodos específicos de exame da mente, além de aplicar a ideia a situações particulares que possam surgir. 5 períodos de prática são recomendados e deve-se dar 1 minuto completo para cada um. Nos períodos de prática, começa repetindo a ideia para ti mesmo. Depois, fecha os olhos e examina com cuidado a tua mente, procurando situações passadas, presentes ou antecipadas que te despertem raiva. A raiva pode tomar a forma de qualquer reação, desde a mais leve irritação até a fúria. A graduação da emoção que experimentas não importa. Tu virás a ser cada vez mais ciente de que um leve toque de aborrecimento nada mais é do que um véu encobrindo intensa fúria. Tenta, portanto, não deixar que os pequenos pensamentos de raiva te escapem durante os períodos de prática. Lembra-te de que não reconheces realmente aquilo que desperta raiva em ti. E nada do que acreditas em relação a isso significa coisa alguma. Provavelmente, serás tentado a demorar-te mais em certas situações ou pessoas do que em outras, com a justificativa falaciosa de que são mais óbvias. Isso não é assim. É meramente um exemplo da crença segundo a qual algumas formas de ataque são mais justificadas do que outras. Ao investigar a tua mente procurando todas as formas nas quais pensamentos de ataque se apresentam, mantém cada uma em mente enquanto dizes a ti mesmo: estou determinado a ver, nome da pessoa, de modo diferente. Estou determinado a ver, especifica a situação, de modo diferente. Tenta ser tão específico quanto for possível. Podes, por exemplo, focalizar a tua raiva num atributo particular de uma pessoa em particular, acreditando que a raiva se limita a esse aspecto. Se a tua percepção está sofrendo dessa forma de distorção, dize: estou determinado a ver, especifica o atributo, em nome da pessoa, de modo diferente. Bom, a lição de hoje, ela é uma continuação da lição de ontem. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente é uma determinação contrária do que estamos acostumados, de força, de competição, sabe? Não é sobre algo que eu quero conquistar ou chegar, mas é uma determinação em deixar, em soltar, em liberar. É uma determinação em querer ver tudo de um outro jeito, com um novo olhar. É querer uma nova percepção sobre todas as coisas. É você querer mais do que tudo, ter a visão de Cristo, que é completamente diferente da visão que você tem hoje.
Ontem falamos sobre determinação e hoje é ter toda essa determinação que falamos ontem para ver tudo de um modo diferente. Agora, a partir de agora, o que muda das lições que fizemos anteriormente até aqui é essa determinação, é a motivação, é a vontade de querer ver as coisas de um outro jeito. E hoje a nossa prática será um exame da mente. Nós vamos olhar para a raiva, para esse sentimento, para essa sensação, para todas as formas de raiva. E por quê, né? Porque o sistema de pensamento da separação que a consciência está identificada, ela sente incessantemente culpa e medo da punição por acreditar ter se separado de Deus. Este medo, ele é um pavor imenso, é um pavor enorme que está na consciência. Mas quando projetado para o lado de fora, quando esse medo ele é projetado nas imagens, em outras pessoas, imagens, coisas, ele toma formas diferentes. E aí, uma das formas dessa projeção, da projeção deste medo para fora, é a raiva. Toda consciência identificada com a separação, ela vai projetar raiva, porque ela vem da sensação de culpa e de medo que está na consciência. Essa projeção acontece pelo fato de não querermos enfrentar a dor, por não querermos olhar para o que estamos sentindo. Então, se não queremos olhar, a gente projeta esse medo lá fora, lá nas imagens, como eu falei, né? Nas pessoas, em situações, em coisas. Esse mecanismo de projetar lá fora é, na verdade, uma defesa, é uma fuga do medo, do pavor que a consciência está sentindo. Então, hoje nós vamos olhar para essa projeção do medo, a raiva. Vamos fazer isso com bastante cuidado e capricho, como ele pede aqui. Vamos observar todas as formas que a raiva toma, das maiores, como a fúria, como um ataque de fúria, até as mais sutis, como um pequeno incômodo, sabe? Como uma inquietação, aquela vontade que algo fosse diferente. Queremos ver as coisas de modo diferente. Então, precisamos olhar para as nossas sensações internas, olhar para como pensamos agora. Precisamos nos conhecer, isto é, conhecer este sistema de pensamento que chamamos de eu. Precisamos olhar para a ilusão para ver que é uma ilusão. Então, sobre a prática de hoje, ela vai ser diferente da de ontem. Hoje vamos separar aí 5 períodos no nosso dia para praticarmos, né, essa lição. E cada período desse, ele será de no mínimo 1 minuto para olhar para a mente. Se você conseguir, né, passar um tempo maior olhando para a mente, pode ficar, né. Eu, quando fiz essa lição, eu levava mais tempo, né, e não me causava nenhum incômodo, eu sempre gostei de olhar para o que estava ali aparecendo na mente. Então você vai iniciar cada período desses repetindo essa ideia para ti mesmo, né. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. E aí, com os olhos fechados, você vai olhar para todos os pensamentos de raiva, né? Seja em situações que você viu que despertou raiva em você lá no passado, seja no presente, agora, o que está te causando esse sentimento agora, né? Ou coisas que te deixam com raiva em relação ao futuro, sabe? Que você espera, que você criou uma expectativa, que você imagina, coisas que você imagina e só de imaginar já parece que te deixa com raiva, né? Então você vai olhar para tudo isso. E aí,
Note aí se tem um determinado tipo de comportamento ou de perfil de pessoa que te deixa com raiva, sabe? Note quais são as coisas que te deixam com raiva. Por exemplo, é pessoas mentirosas? É pessoas orgulhosas? São alguns comportamentos de pessoas que parecem que são mais apressadas? Ou são aqueles mais calmos que te deixam com raiva? É a ordem ou é a desordem? É as coisas fora do lugar? São coisas mal arrumadas, mal terminadas, coisas tortas? É algo que alguém faz ou algo que alguém fala? É um jeito de falar, de andar, de se comportar? Eu lembrei agora que quando eu me mudei, né, para outro estado, outra cidade, e o jeito deles falarem logo que eu cheguei na cidade me irritava muito. Eles falavam de um jeito e aquilo eu escutava aquelas pessoas falando e aquilo me irritava bastante, né. E então olha para coisas assim, né, alguma coisa que alguém deixa de fazer, às vezes não é aquilo que uma pessoa faz, mas é aquilo que ela deixa de fazer, né? Ou é quando estão me contrariando, sabe? Uma contrariedade. Quem sabe é o trânsito que te deixa irritado, é o patrão, os filhos, o cachorro, é perder, é uma cobrança. Vale lembrar que nesses exercícios aqui não tem graduações, lembra? Então, a raiva que ele traz aqui, ela pode ser grande, né, como uma fúria, como um ataque, né, um avanço, avançar em alguém, mas ela pode ser também um pequeno incômodo. E aí vale olhar principalmente para essas coisas pequenas e sutis, né? Então, um suspiro, sabe? Eu só dei um, ai, suspirei assim, ó, ou passa ali na mente, ai, não acredito, de novo isso, um pequeno aborrecimento, às vezes, sabe? Uma sensação mesmo que é sutil, ou um rancor, um ressentimento, uma indignação. Às vezes parece que eu nem estou sentindo raiva, mas eu estou com uma indignação, uma frustração ali, né? Então não é só fúria. Olhe principalmente para essas coisas pequenas, olhe para tudo. Inclusive, olhe para o seu corpo, né? O que te incomoda nele, o que te incomoda nessa personalidade, né? O que você não gosta em você, por que que muitas vezes você se irrita com você, né? Então não deixe passar nada, não deixe passar nenhum pensamento de raiva, nenhuma ideia que provoque raiva, nenhuma lembrança que contenha raiva. E quando eu digo raiva, é dessa menorzinha aí, mais sutil, mais pequenininha, como um incômodo bem pequeno, até algo maior, né? E aí, se algumas pessoas vierem aí na mente enquanto você pensa sobre essa sensação, você vai dizer a si mesmo: estou determinado a ver o fulano de modo diferente, mas querendo ver diferente, sabe? Quando você fala isso, eu estou querendo ver fulano de modo diferente, automaticamente você já solta o que você pensava, você já libera o que você estava pensando. Para quê? Para que você veja de modo diferente. Se vem algumas situações aí que aparecem te deixar com raiva, você vai dizer a si mesmo: estou determinado a ver a situação X ou a situação Y de modo diferente. E se você perceber que a raiva ela vem do comportamento, numa característica, sabe, de certa pessoa, numa qualidade ali, você vai dizer: estou determinado a ver a indecisão na Maria de modo diferente. Você vai citar a característica, o atributo ali, e a pessoa que te irrita com essa características, né? Assim como eu dei esse exemplo agora, né? Indecisão e Maria. Eu vou citar tanto a característica quanto a pessoa, né? E aí você tem que ser bem específico.
Você tem que observar a tua mente com bastante cuidado e atenção. Tem que querer olhar para isso. Não se preocupe, porque tudo isso que você vai olhar não te define, não é você. Nós estamos olhando para todos esses pensamentos justamente para ver que isso é a ilusão, né? E para a gente ir além de tudo isso, ir além do medo, né? É só quando eu olho para isso e vejo que isso é ilusão, que eu posso então desistir, soltar, largar todo esse sistema de pensamento, certo? Essa é a prática de hoje e você terá aí 5 períodos para examinar cuidadosamente a sua mente. Então faça isso com muita vontade, com determinação.